Uma das grandes reflexões da minha vida, assim, na caminhada, na espiritualidade cristã, ou na vida com Deus, é sobre como eu entender Deus no meu cotidiano. Isso que é uma coisa que eu sempre tenho tentado ao máximo analisar, enfim. E me veio uma frase, né? Na verdade, foi uma meditação dessa semana, que aquilo que eu vou falar está pautado em Hebreus 4, de 9 a 11. Eu vou falar cada versículo e aí eu vou trazendo aquilo que Deus foi colocando no meu coração para cada versículo. Hebreus 4, de 9 a 11. O mais engraçado foi como eu montei um pouco... às vezes eu quero sair daquilo que sempre fazem, como eu fui montando... que diria um sermão. Ontem eu tive uma ideia, e aí Deus me acordou hoje e falou, monta outra coisa totalmente diferente daquilo que eu tinha pensado ontem. Porque ontem eu fiquei tentando, no meu racionalismo, na minha intelectualidade, tentando montar como seria uma coisa boa. E Deus falou assim, pega o versículo e vai, a partir do versículo, construindo, enfim, aquilo que Deus quer falar com a gente hoje. Eu não sei se esse seria um tema daquilo que Deus foi colocando no meu coração, que seria a prática de Deus no cotidiano. E para a gente debruçar em cima disso, o primeiro versículo que está em Hebreus 4:9 fala assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Eu vou pegar esse versículo e eu vou começar a destrinchar ele em partes. Primeiro, o que vai me chamando a atenção e que Deus vai colocando no meu coração é a palavra descanso. Descanso a gente pode entender como tranquilidade, como calma, como serenidade. E aí quando eu fui pensando na palavra serenidade, porque eu estou pensando em palavras que a gente possa pensar em como Deus pode mudar o meu cotidiano. Que se eu for trazer um simples sermão para todo mundo sair daqui e falar, nossa, que legal, olha, não sei o quê, e isso não fazer parte do meu dia a dia, é mais uma pessoa que veio, falou, e aí se tornou vazio. E o que foi mais engraçado que o Espírito Santo foi colocando no meu coração foi a oração da serenidade. E aí eu vou pegar só um trechinho da oração da serenidade, não sei se todo mundo conhece a oração da serenidade, é uma oração que é católica, mas também muitas pessoas que têm um problema com o uso de álcool usam também. E eu vou falar só um trecho dela, que é assim: Deus, concedei-me, eu vou colocar no lugar de serenidade calma ou tranquilidade, que eu acho que isso cabe no nosso dia a dia. Concedei-me a calma para aceitar as coisas que eu não consigo ou posso modificar, e coragem para modificar as coisas que posso, e sabedoria para saber a diferença entre, que eu estou voltando, entre aquilo que eu não consigo modificar e aquilo que eu tenho que ter coragem para modificar. E aí eu estava pesquisando um pouco essa oração, e o que foi o significado de serenidade foi o que mais me chamou a atenção foi esse significado: capacidade de viver de modo mais calmo ou com paz com os problemas não resolvidos. E aí isso eu falei, opa, peraí, como que a gente lida com aquilo que a gente não dá conta? Esse é um primeiro ponto, a serenidade está em torno disso. Então, esse versículo vai, nesse primeiro ponto do descanso, vai me falando um pouco isso. O sabático, né, o descanso sabático, é o Shabá, que alguns conhecem, que é Deus fez a sua obra em 6 dias e no 7º dia descansou. E os judeus usam muito isso, tem um significado Shabá, que é o descanso sabático para os judeus, ele é visto como a inatividade. Ou poderia dizer, o rigor de não exercer atividades que desprendam energia, que é o trabalho. A inatividade, como eu disse, em relação às obras urbanas. Ou seja, eu trabalho 6 dias e aí eu uso um dia desse para não fazer praticamente nada, para descansar realmente daquilo que eu faço. Então, se eu penso em limpar uma casa, se eu penso em resolucionar um problema, se eu penso em querer trabalhar, eu não faço exatamente nada. E aí eu lembro um pouco de de Êxodo 20, de 9 a 10, que fala: trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor o teu Deus. Então o que Deus vai falando com a gente em Êxodo? Que a gente tem 6 dias para trabalhar para nós, para o nosso sustento,
E no sétimo dia, como se fosse uma liturgia, um modelo disciplinar de Deus, a que verdadeiramente devemos olhar para a quem devemos depositar nossas energias. Qual é a direção daquilo de tudo que a gente faz em 6 dias. Então é como se Deus desse uma pausa para o homem e falasse, chega, até aqui você faz. Nesse dia você vai refletir, vai parar um pouco para olhar qual é o sentido daquilo que você faz no dia a dia. E a última parte do versículo é para o povo de Deus. A gente não pode esquecer quem nós somos. A nossa característica é uma característica de povo de Deus. Temos um rei, alguém que nos orienta e alguém que governa a nossa vida. Qual é o problema da gente esquecer a característica do povo de Deus? Acho que tem uma coisa que o Sérgio colocou, que é que a gente começa a ser filho dessa era. Então a gente começa a ser reprodutor de uma cultura atual. A gente começa a ser reprodutor do nosso tempo. A gente toma a forma desse mundo, do momento histórico. E a gente esquece as nossas características de filhos de Deus e de povo de Deus, que são pessoas que não tomam a forma desse mundo atual. Porque cada cultura e cada tempo tem uma forma. E aí a gente fica como se fosse um barco que está no meio do mar e vai para qualquer lado. O segundo versículo, e aí eu vou continuando a explicitação, o segundo versículo é Hebreus 4:10, né? Que fala, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E aí, eu quero dar uma pausa aqui. E a grande questão é como a gente entra nesse descanso. E aí Deus me fala uma coisa, a gente precisa aceitar a oração da serenidade. Que aí eu volto um passo atrás. Então a gente precisa aceitar que realmente existem coisas que a gente não dá conta. E que existem coisas que a gente é limitado. A gente precisa aceitar as nossas limitações. Até onde eu, como ser humano, vou. E o segundo ponto é que fala na oração da serenidade a sabedoria para distinguir aquilo que eu não consigo e aquilo que eu preciso ter coragem para modificar. E que geralmente aquilo que eu preciso ter coragem para modificar é aquilo que eu não quero modificar. Então é alguma coisa que está na minha vida que eu fico, deixa um pouco para cá, isso aqui eu não quero. Então a gente fica nessa crise eterna, que na verdade nada muda. A sabedoria, eu tenho ouvido um podcast da de René, que ele fala sobreviver, né? Ou seja, a sabedoria é saber viver. Isso são os significados da palavra sabedoria. E a gente precisa também ter um pouco o entendimento de que o pecado nos tirou a condição de saber viver. Portanto, a direção cotidiana e divina em Cristo nos dá essa condição de saber viver. Novamente, então em Deus a gente pode aprender a saber viver. E qual é o parâmetro que a gente geralmente usa para entender se a gente está sabendo viver? É olhar para as nossas relações. Como é que está a minha relação, sei lá, eu vou falar familiar, meu pai, os filhos, como é que estão as nossas relações? Elas são um pouco o parâmetro do entendimento se a gente sabe viver ou não. Como que a gente foi construindo nossa história? Saber viver é um desafio. Tem um ponto desse versículo, ele fala, aí a gente entra no outro ponto, que é descansar das suas obras. O descanso, ele entra como dimensão do saber viver, da sabedoria de vida e transposição para um outro local. É um fazer cotidiano amparado por um rei, um homem verdadeiro. Ou seja, a gente tem alguém que a gente olha. A gente tem um homem que foi um homem de verdade, que foi Cristo, que é o modelo de homem que a gente tem, de ser humano. As obras meramente humanas, sem Deus, elas geram fadiga, cansaço, estresse, aumento de nível de ansiedade. Deus coloca o sétimo dia para um prelúdio do que seria o seu reino, mas de ordem prática para barrar as ambições e compulsões do ser humano.
Se Deus não colocasse esse dia, eu acho que a gente construiria uma outra torre de Babel. Então, claro que o Shabá, a gente olha sempre para a cultura judaica, que eles respeitam muito esse dia. Mas tem um ensinamento que tem uma sabedoria que sai desse Shabá que a gente precisa entender. Nós somos ambiciosos, nós somos compulsivos. Esse é o ser humano. Se deixar, ele não para. É 7 por 7. E aí o segundo ponto do versículo é como Deus descansou das suas. Eu estou quebrando o versículo e eu estou explicitando cada parte. Deus contempla em eterna paz sua verdadeira obra. Qual que é a sua verdadeira obra? Cristo. Mas também a criação e o homem. Então Deus para no sétimo dia, olha para o homem, olha para a sua criação e contempla aquilo. Em êxtase, em paz no coração. Eu diria até em alegria. Então ele contempla o homem, a criação e o seu plano redentor no sétimo dia. E convida, e aí ele faz que nesse versículo ele coloca, o homem descansa das suas obras e Deus também descansou das suas. Então a gente tem aí uma relação que é um convite para o homem fazer o mesmo, contemplar o seu Criador. Então, enquanto Deus contempla o homem contempla a Deus. Então a gente tem uma relação aqui sendo estabelecida. É uma troca. Eu sempre tenho a sensação de que as alianças que Deus faz com o homem não é por causa de Deus, é por causa do homem. Porque Deus ele é fonte. Ele não necessita das obras humanas. Então, quando a gente tem esse entendimento, a graça parece que fazer sentido. Então eu largo as minhas obras para ir em direção a Deus, e Ele faz o mesmo para ir em minha direção. Mas Ele fez primeiro isso, né? Porque foi Ele que me criou, Ele que fez tudo, e aí como ação de graça eu volto para Ele. E aí qual que são as obras que eu tenho que largar? O meu estresse, o meu cansaço existencial, e buscar refúgio em Deus. Olha para o nosso dia a dia como é que ele é. Quanto trabalho, quanto que a gente trabalha, quanto estresse, quanta fadiga a gente tem. E aí Deus ele fala, vem para cá que você vai ter refúgio. É um convite que Deus faz para a gente. Só que parece que o plano redentor dele fez com que esse convite não fosse só no domingo, fosse todos os dias. A nossa dificuldade é entender o descanso sabático no dia a dia. Não é ter um dia para descanso. E eu falo isso a partir de uma experiência própria. Assim. É muito difícil, às vezes, a gente entender esse plano de Deus no nosso cotidiano. E aí a gente tem o último versículo, que é Hebreus 4:11, que diz assim, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. E aí eu faço de novo outra pausa e algumas perguntas para nós sermos sinceros conosco mesmos. Qual é a direção do meu esforço? Por que eu me esforço todo dia? Por que eu acordo e trabalho e faço o que eu faço? Pense no seu trabalho. Para que você trabalha? Qual é a motivação da gente estar acordando todo dia? É por ambição? É por dinheiro? É por status? É porque, sei lá, eu trabalho, Lucas, numa ONG e quero ajudar o próximo? É para crescer profissionalmente? Qual que é a real motivação da gente acordar e fazer o que a gente faz? Talvez racionalmente a gente diria uma coisa, mas sentimentalmente a gente diria outra. Então a gente precisa conectar essas duas coisas. Porque no fazer é um e no pensar é outro. Eu posso. Há um convite, a primeira parte é esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Há um convite para o relacionamento. Essa era uma palavra que eu sempre ouvia muito, Jesus nos salvou, para nós termos relacionamento com Ele, e parece que às vezes ela fica um pouco desgastada. Mas eu queria que a gente pudesse imaginar cada um de nós sentado num banco de madeira, olhando para um lago à nossa frente. E Deus foi me colocando isso no coração, essa imagem. Assim. Eu achei, não sei porquê. Talvez seja porque algumas pessoas estão vivendo isso nesse momento da vida delas. E aí essa pessoa que está olhando para esse lago, ela está num olhar quase vazio, quase sem sentido, sem perspectiva de vida, se perguntando um monte de coisa na cabeça.
E aí é como se Deus fosse um homem que sentasse ao lado dessa pessoa e essa pessoa nem percebesse a presença desse homem ao lado dela. E aí, às vezes, esse homem começa a perguntar algumas coisas para essa pessoa e ela acha que é a consciência dela falando para ela mesma. Porque hoje em dia a gente tem uma maneira de achar que tudo é a nossa consciência. E aí Deus começa a perguntar, por que você olha para o lago e não para mim? Por que você está aí confuso nos teus questionamentos? Sua cabeça está a milhão, ela não para de pensar. Por que você está olhando para ela e não olhando para mim? Por que quando eu venho até você, você fica atônito como se eu não existisse? Então ele está lá do nosso lado, a gente está olhando, é como se fosse um parque, né? Uma figura de um parque. E aí a sensação que eu tinha é como se tivesse um momento em que Jesus pegasse os nossos braços e pedisse para a gente ter reação. Tipo, reaja, eu te amo. A segunda parte do versículo é: para que ninguém venha cair. Nós já estamos caídos. Vamos deixar e aceitar o seu amor e cuidado. Vamos para este lugar e não apenas esperar momentos de alívio e descanso físico e emocional. Por que eu coloco isso? Porque a gente trabalha e a gente quer um alívio, a gente quer um descanso, a gente quer sentar na nossa casa, espairecer um pouco. Mas Deus está chamando para um outro estágio, é o segundo estágio. É o estágio onde a gente se apresenta a Deus, deixando ser cuidado e amado por Ele. Seguindo aquele exemplo de desobediência. A partir desse encontro, qual será a nossa resposta? Quando Deus vem a nós e faz essas perguntas. A obediência não está ligada a uma obra. A obediência está ligada à resposta que eu vou dar para Deus, quando Ele me faz uma pergunta. Porque ou eu respondo a Ele e deixo ser cuidado por Ele, ou eu vou continuar atônito, sem reação, apático a seu carinho e seu cuidado. Isso é a desobediência. É a partir do momento que Ele oferece algo para mim e eu não respondo aquilo que Ele oferece para mim. E aí eu farei a minha pergunta, terminando essa exposição. O que você responderia a Deus hoje, se Ele fizesse as perguntas? E que aí eu resumiria: por que você não olha para mim no seu cotidiano? Por que você não consegue parar um pouco e olhar para mim e me escutar? Quem aceitaria o amor de Deus? Pensa bem se a gente realmente tem aceitado no nosso cotidiano o amor de Deus. Seja sincero com você mesmo. Em que momento, faz um vídeo da segunda a sábado, em que momento do seu dia você acha que realmente você falou: poxa, essa foi uma expressão do amor de Deus? E eu queria terminar, e eu queria orar por nós. Eu queria que levantasse hoje, em forma de oração, e eu pudesse orar também. Quem quer experimentar cada vez mais no cotidiano esse amor. E aí eu queria fazer essa oração. Senhor Deus, o teu descanso aponta para o teu amor. O teu descanso não aponta, Deus, apenas para momentos que temos alívio ou prazer na vida, mas por uma forma, Deus, de cuidado e de amor em relação a quem somos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aceita nós. Senhor, como é difícil no nosso dia a dia, na correria, ter aquele calorzinho dentro do nosso coração e falar: Deus, temos experimentado o teu amor. Precisamos do teu refúgio, do teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos faz olhar para verdadeiramente quem somos, filhos teus, amados do Senhor.
Eu oro por mim, eu oro por todos nós, Senhor. Pelo teu povo. O Senhor falou que a nossa marca seria o teu amor. Nos ensina isso, Jesus. Nos dá esse aprendizado. Em nome de Jesus. Amém.